Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal do Cantinho Botafoguense. Saudações alvinegras a todos vocês, meus caros amigos. Vamos falar rapidamente sobre a apresentação do novo zagueiro. Novo zagueiro chegando agora em meados, quase metade de setembro, faltando apenas 3 meses para terminar a temporada. Temos apresentação, meus nobres. Mas antes de destacar um pouquinho sobre isso, gostaria de reforçar aquele pedido diário a vocês, meus amigos, para que primeiramente deixem o like para que esse vídeo alcance o máximo de pessoas possível e, claro, se você ainda não é inscrito aqui no Cantinho Botafoguense e quiser dar aquela moral, será de muito grado. Inscreva-se aqui no canal, beleza? Conto com vocês, meus caros. Mas hoje, segunda-feira, na verdade, vocês estão vendo o vídeo hoje, foi gravado na segunda-feira, o Botafogo anunciou o seu novo zagueiro, Gabriel Bahia, que foi apresentado, cercado pelos diretores Alessandro Brito e Léo Coelho. Finalmente apareceram alguns dos dirigentes do Botafogo no meio desse marasmo todo, de notícias, desse imbróglio administrativo, ninguém fala nada, mas na hora de apresentar jogadores, é isso que eles aparecem. E aí não é um. Vieram logo dois de uma vez, dois diretores de peso, para apresentarem o novo reforço do Gabriel Bahia, jogador este que eu não conheço, torço imensamente para que seja uma grata surpresa, apesar de, a princípio, eu ter as minhas dúvidas. E as minhas dúvidas, meus caros, não são apenas pelo currículo inexpressivo, a gente vai falar um pouquinho rapidamente, mas principalmente, e pelo fato desses dois senhores que apresentaram o zagueiro terem se gabado e tudo mais, mas a gente não pode esquecer que o ex-Volta Redonda, o jogador que está por empréstimo, ele foi a nossa terceira opção para ser uma outra opção reserva hoje do Caio Pantaleão. Logo, eu acho que é perfeitamente aceitável que tenhamos certas desconfianças, cara. E repito, torcendo imensamente para que seja uma grata surpresa. Mas quem é o Gabriel Bahia, meus amigos? Gabriel Bahia é um zagueiro de 26 anos, apesar do nobre Alessandro Brito e o Léo Coelho terem falado, enchido o peito para falar que foi mais um reforço, e que é uma vertente da SAF trabalhar com jovens valores. Bom, um zagueiro de 26 anos que até hoje não apareceu para um grande centro, no mínimo, gera alguma desconfiança ou uma pergunta. Por que com 26 anos até hoje ninguém olhou o rapaz? Tomara que tenha passado despercebido por todos. Mas além de citarem um jovem de 26 anos, foi falado também aquele negócio, que o Botafogo está aqui, então seja muito bem-vindo, Gabriel, esperamos, te destacar. Enfim, o Botafogo de novo, deixando claro que nossa preocupação maior é com o atleta, Agradecer imensamente ao Volta Redonda, quem diria, bicho, depois de uma negociação complicada, faltou só estender o tapete vermelho para o Volta Redonda. Não que isso aí não seja legal, mas, pelas palavras dos dois dirigentes, caramba, cara, parece até que foi uma negociação de altíssimo grau, de um craque extra-classe entre dois clubes, No caso, o Botafogo é um clube gigante, mas um outro clube gigante trazendo um grande reforço de um rival imediato, e tudo mais. Então tem toda essa questão de o Botafogo se colocar em uma igualdade esportiva, de agremiação com o Volta Redonda, com todo o respeito à equipe lá da cidade sul do Rio de Janeiro, anunciando um rapaz de 26 anos, um rapaz que tem como grande característica na sua carreira uma ida e vinda constante, cara, de empréstimos do Juazeirense, onde ele começou, passando por Andradina vai para o Juazeirense, Andradina, Juazeirense, aí passa pelo Bandeirante de São Paulo, aí chega no Volta Redonda, aí no Volta Redonda, meu irmão, desde 21 até a presente data, é só
empréstimos recorrentes de Volta Redonda para Bandeirantes São Paulo. E assim, durante 4 anos. Bom, se isso aí não gera, no mínimo, uma desconfiança na qualidade do rapaz mesmo, é curioso. E, por fim, a gente não pode esquecer, eu já comentei aqui no início desse vídeo, e é sempre bom lembrar, o tal do Gabriel Bahia, ele não era a primeira e nem a segunda opção dessa mesma diretoria do Botafogo, que passou 8 meses falando que estava tudo dentro do planejado. Vocês lembram que a primeira tentativa foi com o Dantas, do Novo Horizontino, e o Novo Horizontino simplesmente bateu o pé. Não, na forma como vocês estão querendo, oferecendo, a gente não vai vender um zagueiro, e de novo, com todo respeito também, do Novo Horizontino. Partimos então para o plano B, e lembrando, um plano B para ser reserva do Botafogo. Ainda é uma substituição ao Jair, considerando ainda que o Bastos só deve voltar ano que vem. E o Atlético Goianiense, da mesma forma. Dificultou. O Botafogo não conseguiu contratar o Alex Vinícius do Atlético Goianiense, que logo depois que o Botafogo desistiu, apareceu no Bragantino. Hoje é jogador lá da equipe de Bragança Paulista. E diante disso, no desespero maior, porque o tempo estava passando e não tinha mais ninguém, eu fico pensando, foram 8 meses mapeando o mercado e não tinha ninguém. Não venham me dizer agora que o Gabriel Bahia já era uma opção pensada, já verificada, acompanhada desde sempre. É uma balela, né? Quem acredita nisso é muito ingênuo. Mas foi a nossa terceira opção e não foi uma negociação também muito rápida não, hein? Umas 2 semaninhas, pelo menos. Agora eu entendo, por que os nossos 2 dirigentes apareceram para apresentar um zagueiro de 26 anos que eles tratam como jovem promessa, dentro de um mecanismo de prospecção e contratações da SAF, agradecendo, enaltecendo demais o Volta Redonda, enaltecendo demais aos empresários envolvidos nessa negociação do atleta. Caramba, é quase que com uma xícara na mão, dizendo muito obrigado por terem nos salvado, já que a gente não tinha nenhum nome para apresentar e teríamos que ir assim até dezembro. Essa é a impressão que eu fico, lembrando, eu torço muito para que esse jovem, eu tive que entrar na brincadeira, para que esse zagueiro seja uma grata surpresa, apesar de, com empréstimo até, acho que o início do Carioca do ano que vem, se não me engano, eu duvido que ele vai entrar, a não ser em um caso excepcional, porque quando o Caio não tiver disponibilidade, eu tenho quase que convicção que o Ancelotti continuará, e aí por razão, escalando um improviso, seja o Barbosa, o David Ricardo ou até mesmo o Marçal. Para mim foi mais uma contratação para uma espécie de cortininha de fumaça assim, e que logo nós vamos esquecer porque vai cair no ostracismo. Repito pela enésima vez, eu espero imensamente queimar a minha língua, meus caros. Mas neste 2025, as negociações da diretoria do Botafogo me permitem pensar assim. Me permitem, infelizmente. E aí, por falar em Gabriel Bahia, essa apresentação de um jovem zagueiro de 26 anos, com currículo entre Bandeirante, Volta Redonda, Bandeirante e tudo mais, vai e volta, vamos fazer a nossa dica musical de hoje, cara, que tem uma certa relação. Se liga aí. Meus caros, e aí, bicho, a dica musical de hoje, aqui. Disco solo do Yotam Ben-Horim, cara, o israelense líder do Useless ID, que é uma banda de hardcore melódico de Israel maravilhosa, bicho, eu já até falei sobre eles aqui em um vídeo anterior. Esse disco solo é um disco acústico do Ben Yotam, do Yotam Ben, no caso, disco bonito pra caramba, ele canta demais, cara, sensacional. E por que eu indiquei? Primeiro, que é um disco bom, eu sou fã do Useless ID, sou fã das composições do Yotam Ben-Horim, e, cara, o nome desse disco fala por si só, quando a gente lembra ou faz um link com essa apresentação do jovem Gabriel Bahia, Young Forever, ou seja, jovem para sempre, cara. Hoje é uma pegada um pouco mais acústica, mais light, afinal de contas, meu amigo, ou minha amiga, temporada encerrando, nosso elenco completa-se, então, com Gabriel Bahia, não vale mais a pena queimar fosfato, passar raiva, porque, meu irmão,
diante desse planejamento da diretoria, o Passa Raiva está desde janeiro. Vamos torcer para que o final seja minimamente agradável, e aí para isso, ó, essa dica musical para vocês curtirem uma noitezinha tranquila, enquanto não tem Botafogo em campo. Espero que vocês curtam, compartilhem aí. E aí, meus amigos, eu aproveito, me despeço convidando-os para se inscrever, dar o like, ative a notificação aqui no nosso canal, meus amigos, para verem quando teremos vídeos, né? Sejam ao vivo ou vídeos gravados. E a gente se vê em breve. A todos vocês desejo uma excelente semana. Saudações sempre alvinegras.